Estou de volta com a correção de questões e nós vamos começar corrigindo as questões do simulado. E essa é uma das questões que teve o maior índice de erro, fala de medicamentos e cálculo de medicação infantil. Se você quiser entender, vem comigo. A questão é da banca FEPESE e o ano 2023, então é uma questão recente. E foi a questão 21 do simulado. Considerando uma criança de 27 quilos, a dose de amoxicilina prescrita deve ser. A banca não deu qual era a dose máxima, não deu a dose mínima, não deu uma fonte para você iniciar esse cálculo. Não disse se era uma solução, qual era a apresentação dessa amoxicilina, ela não te disse nada. Então, Nívia, como é que eu começo a calcular se a banca não me deu informação nenhuma além do peso da criança? Vem entender comigo. Como vocês gostam de ser situados, nós temos 5 mapas de amoxicilina. O terceiro mapa fala de posologia. E aí, pensando na posologia infantil, eu vou tirar aqui a imagem da tela para que a gente não perca informação, tá? Uma criança tem a sua dose usual, aquela dose que você aplica no dia a dia, aquela dose quando você tem uma infecção que você precisa tratar antes que ela agrave, aquela dose mais de longo prazo que você vai utilizar na criança, que não é uma profilaxia antibiótica. A dose usual é de 15 a 20 miligramas a cada quilo de peso por dia, divididos de 8 em 8 horas. Isso é dose usual, segundo o Eduardo Dias de Andrade, que é o livro do Terapêuticas Medicamentosas. E eu sempre trago o autor Eduardo Dias de Andrade destacado, porque a maioria das provas traz ele como resposta, tá? Mas a gente pode encontrar ainda 25 miligramas por quilo de peso por dia, de 8 em 8 horas, como uma dose de escolha. Mas olha o que eu escrevo aqui. Pode ser a resposta. Considere a infecção. Então, na banca FEPESE, o texto não me dizia se o paciente estava com infecção grave, se a infecção era inicial, mas a Consulplan, em algum momento aí de uma prova, colocou um grau de infecção, diferenciando ali no texto, e que nos induzia a escolher uma quantidade um pouco maior do que a dose usual na prescrição. E esse foi o gabarito, então fique ligado se você for fazer prova da Consulplan. Mas nessa nossa questão a gente tinha a banca FEPESE e ela não disse qual era. E assim, o que a banca FEPESE fez nessa questão? Ela deixou como gabarito a relação com a dose máxima. Então, assim, se a banca não te disser qual é a dose que você deve aplicar, considere calcular a dose usual ou a dose máxima. Normalmente o cálculo vai ser feito da dose máxima, porque eu não quero ultrapassar esta dose nunca, eu não posso ultrapassar, porque eu posso causar uma intoxicação nessa criança. Então, o meu cálculo deve estar focado em saber qual a dose máxima, aquela que eu não posso ultrapassar. Por isso, eu te digo que a banca, nessa questão, usou a dose máxima, que é 50 miligramas por quilo de peso por dia. E aqui eu trago ainda uma observação, que essas prescrições costumam vir com a apresentação de suspensão oral. E se você já prescreveu para criança alguma vez, ou se você já teve a curiosidade de ir até a farmácia ou a farmácia do posto onde você trabalha, você vai ver que tem mais de um tipo de solução. Tem solução de 250 miligramas por ml, tem solução de 400 miligramas por ml. E isso vai definir o cálculo final de quantos ml eu prescrevo para a criança. Mas o que a banca estava pedindo lá naquela questão? Eu vou só revisar aqui para que fique claro. Nós temos dose usual de 15 a 20 miligramas. Nós podemos extrapolar um pouco essa dose em alguns casos de infecções intermediárias. E a dose máxima que nós podemos chegar é 50 miligramas por quilo de peso. Todas essas doses devem ser aplicadas ao dia. Então, eu vou voltar para a questão, tá?
Então, nessa questão aqui, a banca FEPESE não me disse. Então, eu vou considerar que eu vou calcular o máximo, o que eu não posso ultrapassar de jeito nenhum. Então, 50 miligramas por quilo de peso da criança por dia. Vamos para uma folha branca para a gente poder calcular e eu vou desaparecer daqui também para ficar bem claro o cálculo. Eu vou realizar o cálculo como se você não soubesse nadinha de matemática, tá? O paciente tem que receber uma dose de 50 miligramas para cada 1 quilograma de peso. Concordam comigo que é isso que é a dose? E deve ser, eu tenho que me lembrar que isso vai ser o dia. Durante o dia todo eu tenho que dar 50 miligramas por quilo de peso por um dia. Então, quando eu digo que é 50 miligramas por quilo, eu estou dizendo que a cada 27 quilogramas que a criança pesa, eu vou ter que administrar 50 miligramas. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Que 1 vai multiplicar x, aqui eu vou cortar, né? São iguais, vai multiplicar x e 50 miligramas vão multiplicar os 27 quilos da criança. E eu vou ter x igual a 1.350 miligramas. E este resultado aqui, eu vou até mudar a cor, é o total do dia, porque eu disse que é 50 miligramas administrado para cada quilo de peso daquela criança, que é 27 por dia. Então, quando eu chego a esses 1.350 miligramas, eu estou chegando ao total que eu vou dar no dia. Se esse é o total que eu vou dar no dia e a administração da amoxicilina é feita de 8 em 8 horas, vai ser igual a 3 vezes ao dia. Logo, eu vou pegar esse valor de 1.350 miligramas e vou dividir por 3, que vai me dar 450 miligramas no dia. Isso aqui é o que eu vou administrar na criança. Aí, para eu saber quantos ml vai ser, eu vou precisar saber qual é a solução que eu tenho disponível e fazer uma nova regra de 3. Então, se a solução tem 250 miligramas a cada ml, eu vou ter que calcular que eu tenho que dar 450 miligramas por ml e vou fazer outra regra de 3 e chegar ao resultado. Mas eu vou parar por aqui porque a banca não pediu em ml, ela pediu em miligramas. Retornando para a nossa questão, vamos avaliar se o gabarito está disponível. 450 miligramas a cada 8 horas vai ser administrado para essa criança. Muita gente respondeu 5 ml, mas esses 5 ml que vocês responderam era de qual solução? Era de uma solução de 250 miligramas por ml? Era 5 ml de 400 miligramas por ml? 450? Não sei. Eu tenho que ver qual é a formulação, qual é a apresentação que tem ali para fazer um segundo cálculo e chegar aos ml. Mas o mais importante e imprescindível é eu saber quantos miligramas eu devo administrar no dia para aquela criança, que é o total, e quantos miligramas eu vou administrar de hora em hora. Porque se eu chegar na dose total daqueles 1.350 miligramas e administrar de uma única vez, eu corro o risco de causar uma intoxicação aguda nessa criança ou uma diarreia grave. Então, tenham cuidado com a prescrição, com o cálculo, porque vocês precisam primeiro chegar ao máximo e depois dividir. É igual o cálculo de tubetes. Eu chego ao máximo de quantidades que eu posso dar de anestésico para aquele paciente e só depois eu calculo quantos ml ou quantos tubetes vão ser de referência, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Te aguardo na próxima questão.